Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra estarmos juntos mais uma vez para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais uma vez estarmos adorando em espírito, em verdade. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar para nós iniciarmos esse culto. Feche seus olhos. Que a partir desse momento a gente tire do nosso coração, da nossa mente, tudo aquilo que possa de alguma forma atrapalhar a nossa adoração, atrapalhar ao entendimento que nós devemos ter sobre a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa, a partir desse momento, abrir a nossa mente e o nosso coração. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua igreja, com os irmãos. Que o Senhor possa, meu Pai, através do teu Espírito, falar através dos pastores, falar através dos louvores, que essas palavras possam ficar no nosso coração. Nós te pedimos, meu Pai, humildemente, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que tudo que for falado aqui possa penetrar no mais íntimo da nossa alma, que possa vir a dar frutos, que nós possamos ser, meu Pai, verdadeiros cristãos, aqueles que, de alguma forma, praticam a palavra do Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que nós não sejamos pessoas apenas de palavras, mas que as nossas intenções, as nossas vontades e as nossas ações possam exteriorizar aquilo que está no nosso coração, que é o teu Espírito. Nós pedimos humildemente que o Senhor possa abrir a nossa mente, para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Que o nosso Espírito, meu Pai, possa estar apto a entender o que será dito aqui e que nós possamos, meu Pai, praticar todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Amém, irmãos, graça e paz. Vamos louvar o Senhor com o hino. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez,
o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Essa noite o pastor Júnior ficou incumbido de trazer a palavra e o tema da exposição, da palavra que ele vai trazer é Filhos na Fé. E eu vou trazer um versículo para a gente fazer uma breve reflexão, um versículo que a gente já estudou, inclusive na terceira carta do apóstolo João. Então gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. 3 João, capítulo 1. Vai ser só um verso só para a gente contextualizar, né, e entrar nesse tema da noite. 3 João, capítulo 1, verso 4. Amém? Só para a gente contextualizar, essa carta já foi exposta aqui, né, na igreja. A gente lembra que o apóstolo João, ele escreve a Gaio, a um dos colaboradores da igreja em Éfeso, e ele escreve falando a respeito de algumas doutrinas, falando a respeito de como ele era um homem verdadeiro, que andava na fé, né, que andava na verdade. E nós vamos nos atentar apenas para o verso 4. O verso 4 diz assim, na King James: Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na fé, ou andam na verdade, né? Como foi traduzido aqui pela King James. O que nós precisamos entender primeiramente? Que essa carta ela é uma das menores cartas do Novo Testamento, nós já falamos sobre isso, mas contém profundas lições aqui a respeito de doutrinas, a respeito da verdade, a respeito do amor, a respeito da fé. E o apóstolo João ele escreve a Gaio, que era um colaborador, um cristão amado, um cristão fiel, um cristão exemplo, né, que ele vai falar aqui na carta, que ele é um exemplo de cristão, que todas as pessoas davam bom testemunho a respeito dele. E aqui nesse versículo, João está expressando um sentimento pastoral que transcende simplesmente o amor de filho. Aqui ele não está falando a respeito de amor entre pai e filho, está falando a respeito de um pai e espiritual. E é interessante entrar nessa seara, porque hoje em dia nós temos visto, principalmente nessas igrejas modernas, a respeito da figura do pai espiritual, né? E essa figura que está sendo deturpada, ou seja, que é um termo bíblico, mas que está sendo interpretado ou pregado de forma diferente, né? Nós vamos ver que tanto Paulo como João, eles utilizam esses termos de meus filhos na fé, né? O apóstolo Paulo vai falar isso a Timóteo, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, chamando ele de filho na fé. O apóstolo João utiliza aqui chamando filho na verdade, ou que anda na verdade. E aqui o que nós precisamos entender é que existe sim pessoas que são instrumentos de Deus, utilizados por Deus, que nos capacita ou nos faz andar mais próximo de Deus. Existem pessoas que nos levam mais para próximo de Deus, seja pelo fato de aquela pessoa te ensinar, te doutrinar, te discipular, ou o estilo de vida cristão que te influencia, né? E aqui o contexto é esse. É um contexto entre um apóstolo que discipulou Gaio, e que esse Gaio, sendo discipulado por esse apóstolo, né, João, ele andando na verdade, andando na fé, sendo uma pessoa verdadeira, um cristão genuíno, isso trazia alegria para o apóstolo, né? O apóstolo que não é pai biológico, mas que é um pai espiritual, ou seja, aquele a quem levou a palavra àquela pessoa. Aquela pessoa foi regenerada ao ouvir pela boca do apóstolo as verdades de Cristo. Então isso é um contexto dessa terceira carta, né? E nós precisamos
verificar aqui dentro do verso algumas questões importantes. Por mais que seja só um verso, eu gostaria de dar uma destrinchada nele, para a gente entrar nesse entendimento. Né? O texto vai falar: meus filhos, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meus filhos andam na fé. E a palavra meus filhos aqui se refere necessariamente ao filho espiritual. Ou seja, pessoas que ouviram a palavra de Cristo, ouviram a palavra de Deus, pessoas que ouviram sobre o evangelho através do apóstolo João. Assim como Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, João chama Gaio, ou a igreja a quem é escrita essa carta a Gaio, de filhos que andam na verdade, né? Pessoas que continuam andando na santidade que foi ensinada. Isso revela uma importante realidade bíblica que nós precisamos entender e que é verdadeira nos dias de hoje. Deus, ele utiliza seres humanos, Deus utiliza instrumentos humanos para que eu e você tenhamos crescimento espiritual. Isso é interessante, porque nós como evangélicos, cristãos, né, nós temos uma falha em relação a esse lado da teologia, de entender que eu só aprendo com Deus, de entender que eu só aprendo com o Espírito Santo. E não deixa de ser verdade, é Deus e é o Espírito Santo que nos ensina, mas ele utiliza o quê? Ele utiliza quem? Né? Ele utiliza meios, ele utiliza homens, mulheres, pessoas. O Espírito Santo, que eu saiba, ele nunca apareceu para nenhum cristão e pregou a verdade. Ele apareceu em forma humana, com pessoas, né? Sendo o templo dele, utilizando as palavras dele. Então o ser humano, sim, ele pode nos aproximar mais de Deus. O ser humano, sim, ele pode nos fazer pessoas mais próximas de Deus. O instrumento de Deus é a palavra. E quem é que tem a palavra? Né? De onde sai a palavra? De onde sai o som? Da boca de quem? De seres humanos. Então nós precisamos entender isso. Seres humanos, eles fazem com que nós nos acheguemos mais a Deus, ou muitas vezes nos afasta. Né? Muitas vezes é pedra no caminho, né? Muitas vezes nos afasta da presença de Deus com uma pregação errônea, com uma doutrina errada. Então perceba, esse é o primeiro entendimento que nós precisamos entender nesse verso. Nós somos pessoas que influenciamos, nós somos pessoas que discipulamos, nós somos pessoas que pregamos a verdade, e nós somos pessoas que de alguma forma fazem com que aquela pessoa que ouve, aquela pessoa que está sendo discipulada, aquela pessoa que nunca ouviu de Deus, está ouvindo através da sua boca, que essa pessoa se aproxime de Deus. Se nós analisarmos a nossa vida, mesmo não sendo pregadores, mesmo não subindo em púlpitos, muitas pessoas foram influenciadas por vocês. Muitas pessoas foram influenciadas por nós. Talvez não expondo a palavra verso a verso, mas talvez dando um conselho, né, bíblico. Talvez trazendo um princípio bíblico sobre uma certa situação. Muitas vezes a gente trazendo palavras de consolo, muitas vezes trazendo palavras de confronto. Mas nós somos pessoas que influenciam outras pessoas. Nós somos instrumentos humanos na mão de Deus. E Paulo afirma isso lá em 1 Coríntios, o pastor já trouxe. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Perceba, há instrumentos utilizados por Deus, mas é Deus quem dá o crescimento. E Deus não tem problema nenhum em nos utilizar. Ele é o Todo-Poderoso, mas não tem problema nenhum em utilizar barros, né? Pessoas, criaturas que muitas vezes erra, peca, cai, para ajudar uns aos outros. Isso é interessante. Somente Deus regenera e salva, mas ele regenera e salva utilizando pessoas, né? Utilizando pregações. Eu olho para a vida de Paulo e vejo que o próprio Cristo apareceu para Paulo, mas Paulo é uma exceção. Né? Quantas outras pessoas Paulo foi e pregou? Quantas outras pessoas o próprio apóstolo Paulo, a quem aprendeu de Cristo, foi e pregou? Então perceba, nós somos utilizados, nós somos também influenciados. Se você for parar para analisar, há pessoas que influenciam a sua vida. Há pastores que você gosta de ouvir, que você sabe que existe um testemunho. Há gente que você confia, você vê naquela pessoa uma fidelidade a Cristo. Então essas pessoas estão sendo para você pessoas de guia, uma espécie de guia espiritual. Isso é interessante, isso é bíblico. Não da forma que é pregado hoje, né? Que você está debaixo de uma proteção, de uma submissão, de uma maldição, ou sei lá o quê. Não dessa forma, mas como uma influência, como alguém que aprendeu de Cristo, a palavra de Cristo através de você, através da sua boca. Então perceba, ele diz que a maior alegria dele é esta. E interessante que ele não diz, a minha maior alegria é ver meus filhos
prosperarem. A minha maior alegria não é ver as pessoas sendo influentes. A minha maior alegria, olha como eu estou feliz aqui em vê-los reconhecidos. Ele não está falando isso. A alegria dele, a alegria que eu tenho certeza que qualquer cristão verdadeiro tem, é ver outra pessoa que aprendeu de Cristo andar nos caminhos corretos. A gente se coloca como pai, né? A maioria aqui já é pai. E se eu fizer uma pergunta sincera para os pais aqui, você prefere que o seu filho ele seja uma pessoa que foi discipulado por você e ele tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida cheia de sucesso no mundo material, ou você prefere que ele tenha uma vida aqui muitas vezes com dificuldades, mas fiel a Deus, com fidelidade a Deus, que não abre mão dos princípios que você ensinou? A resposta para quem é um cristão verdadeiro não tem dúvida, a gente nem fica na dúvida. A gente sabe que o importante é que andem na verdade. O importante é que andem no caminho do Senhor. Então perceba que a alegria do apóstolo João, ao falar de Gaio, ao falar daquela igreja, é a mesma alegria que nós temos com os filhos naturais, né? É a mesma alegria que você tem com alguém que você ensinou. E é esse o contexto. São filhos na fé, ou filhos na verdade ou da verdade, são esse tipo de gente. Pessoas com quem a gente ensina, pessoas que a gente já foi um dia, né? Filho de alguém que nos ensinou através das palavras, através da palavra de Deus, e que tem muitas pessoas que são influenciadas por nós. E aqui eu gostaria de me aprofundar um pouquinho só na palavra verdade. Ele vai dizer no verso 4, não tenho mais alegria, ou maior alegria, do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aqui no pensamento de João, a verdade aqui não é um conceito abstrato, né? Nós já falamos sobre isso. Aqui não é qualquer verdade. Aqui não é um conceito filosófico. Aqui no princípio que João está trazendo, essa verdade ela se linka ao Cristo, ao Evangelho, à pregação do Evangelho, ao próprio Jesus. Ela se linka a tudo que envolve o Evangelho, a tudo que envolve a verdade de Deus. É interessante isso. A revelação aqui é que andar com Cristo, andar na verdade, andar nos caminhos do Senhor é o que traz alegria e é o que traz felicidade para um verdadeiro pai espiritual. Ou seja, para alguém que realmente está preocupado com uma vida que está sendo gerada através do seu ensino, através do conhecimento que você passou. Perceba que ele traz aqui que a felicidade dele é que as pessoas andem, né? E o termo aqui andar é justamente prosseguir, contínuo, não é uma coisa que você anda e para, é uma coisa que você continua, é algo contínuo, é algo que você vai fazer todos os dias. E essa verdade ela precisa trazer para nós três conceitos importantes, 3 pontos importantes para a gente analisar. A primeira é que se essa pessoa anda na verdade, ela deve crer na verdade. Você não anda em algo que você não crê. Você pode até dizer que anda, mas se você não crê, as suas obras vão mostrar que você não anda, né? Então a primeira parte importante da felicidade do apóstolo João é porque ele sabe que ao andar na verdade, aquelas pessoas creem na verdade, ou seja, existe o vínculo de salvação. O vínculo de salvação que é crer em Cristo, que é crer na verdade, existe ali. Significa permanecer fiel. João aqui combateu duramente aqui os falsos mestres, a gente já falou sobre isso. Primeira carta, na segunda carta, aqui na terceira carta menos um pouquinho, mas ele combate exatamente isso. Você, para andar na verdade, você precisa crer na verdade. Por isso que a palavra vai dizer, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro ponto importante para a verdade, para a gente entender, é que quem anda na verdade, ele não só crê, ele obedece. Quem anda na verdade, ele não só diz, ele não só professa a fé, ele não só vai dizer, os lábios dele não vão só afirmar isso, a vida também diz isso. A verdade bíblica ela vai exigir o quê? Submissão, renúncia, obediência. Então, para o apóstolo João estar feliz, porque os filhos dele andam na verdade, é porque aquelas pessoas estavam obedecendo, sendo submissas ao Senhor Jesus. Muitas vezes renegando as suas próprias vontades. Muitas vezes não fazendo aquilo que gostaria de fazer, né? Amando os irmãos. Então percebe, existia não só a crença na verdade naquela igreja, mas também existia a obediência. E por último, perseverança, né? Porque andar na verdade é continuamente você estar obedecendo. É continuamente você estar nos caminhos
do Senhor. João se alegra aqui porque os filhos, eles continuam andando. Não é porque ele andou enquanto ele ensinava. Não é porque você só anda enquanto está sob o meu olhar, né? E aqui eu gostaria de trazer o entendimento de pai novamente, pai e mãe. Quando a gente ensina os nossos filhos. E a gente fica feliz quando os nossos filhos andam, mas não só quando andam, mas quando eles expressam esse andar, na verdade, fora da nossa vista. Quando a gente sabe que lá na escola, que lá no trabalho, aquilo que ele aprendeu de Deus, ele está aplicando. Porque fazer isso na nossa frente é legal, é bom. Mas é melhor quando você percebe que aquilo foi fundamentado, que aquilo está enraizado no coração, nas atitudes. Então, perseverar na verdade, andar na verdade, viver a verdade é muito mais importante lá fora, é muito mais importante enquanto você não está olhando do que quando está sob seus olhos. E João diz isso. Eu não tenho maior alegria do que a de ouvir. Ele não viu, né? A minha alegria não está tão grande porque eu ouvi que vocês andam na verdade. Eu não estou aí, mas aquilo que vocês aprenderam. Eu não estou aí, mas aquilo que foi ensinado. Eu não estou aí, mas aquilo que foi discipulado, doutrinado, permanece aí. Está aí em algum lugar no seu coração. E de alguma forma está sendo externalizada. Porque a gente consegue observar vocês andando na verdade. Então, filhos na fé, filhos no amor, filhos gerados através do Evangelho, são pessoas com quem nós temos a responsabilidade do discipulado, a responsabilidade de ensinar, mas não só isso, de ouvir falar, de averiguar se aquelas pessoas ainda continuam andando na verdade. Não é como é pregado hoje. Não é submissão. Não é que o líder é um santo que está num patamar acima, numa prateleira acima de santidade. Não é que você está sob o poder do homem, o poder do pastor, o poder da pastora, o poder de sei lá quem, e que se você sair debaixo desse poder você está amaldiçoado. Não é isso que é ser pai na fé. Não é isso que é ser pai da verdade. Pai na verdade, pai no amor, não é isso. E existe uma responsabilidade de cada um de nós que nos colocamos como pais espirituais, mesmo sem título, né, mas muitas vezes na função de um ensinamento, no discipulado, na doutrinação. O versículo aqui vai nos ensinar sobre o papel dessas pessoas. E é importante a gente entender que João ele acompanhava, João ensinava, ele se preocupava com essas pessoas. Ele não discipulava e esquecia. Ele não discipulava e abandonava. Mesmo de longe ele ouvia dizer. Se aquelas pessoas tivessem passando algum tipo de dificuldade, ele ia lá e resolvia. Né? Como ele fez, como mandou carta, como ele foi pessoalmente. São pessoas que mesmo ausentes estão presentes no princípio. Né? E quando eu falo princípio, no princípio que foi ensinado. E esse princípio ele continua, é a sementinha que é deixada, né? O Espírito Santo que é deixado no coração daquela pessoa que é regenerada. Então Cristo mesmo ordenou lá em Mateus capítulo 28, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é um mandamento. E quando você faz um discípulo, quando uma pessoa se converte através da sua vida, quando uma pessoa se converte através daquilo que você pregou, daquilo que você ensinou, você tem responsabilidade sobre ela. Isso é importante a gente entender. Nós precisamos nos posicionar muitas vezes dessa forma. Como realmente aquela pessoa que é usada como um instrumento utilizado por Deus. E muitos aqui desejam converter pessoas, muitos desejam pregar para pessoas, fazer com que aquelas pessoas sejam regeneradas, mas poucos desejam cuidar dessas pessoas depois. Né? Poucas pessoas desejam se posicionar como alguém realmente que está preocupado com aquela alma, preocupado com aquela vida, se está andando ou não no caminho do Senhor, se está tomando ou não decisões corretas. Nós precisamos nos posicionar muitas vezes assim. E aqui, para a gente finalizar, João demonstra um coração que investe na maturidade espiritual. A gente vê ele chamando de meus filhos, mas a gente vê muitas vezes também ele falando, não só João, mas o próprio apóstolo Paulo, Pedro, falando que essas pessoas não devem ser somente crianças na fé, que elas devem crescer, que elas devem amadurecer, que elas devem abandonar os velhos rudimentos, que elas devem deixar de se comportar como crianças na fé. Então existe uma corresponsabilidade, uma responsabilidade junto aí, né? A nossa de pregar e a da pessoa que está sendo discipulada de ouvir e tentar crescer nessa fé. Crescer nesse ambiente de aprendizado da palavra. Isso é importante também, irmãos.
para nós finalizarmos aqui, a evidência do verdadeiro discipulado, que nós trazemos em aplicações, mas que se a gente olhar na primeira carta, na segunda e na terceira de João, e se nós olharmos também na primeira carta e na segunda de Timóteo, onde nós vemos claramente um líder, né, o pastor, no caso da igreja, o próprio Paulo, ensinando como ele discipula. E ali nós encontramos princípios que nós podemos trazer para quem muitas vezes precisa, como filhos na fé. E nós vamos ver que existe algumas evidências de um verdadeiro discipulado. Existem algumas evidências do verdadeiro ensino, né? Isso vai trazer alegria ao nosso coração. A gente vê na Bíblia que existe uma alegria que João estava baseado aqui em evidências concretas. A evidência de João, ou a evidência que João ouviu, não são evidências de somente ouvir falar. São coisas que realmente aconteceram. Ele vai dizer na carta, não só nessa, mas na primeira e na segunda, que as pessoas andavam e davam um bom testemunho, né? Então, a verdadeira evidência de um bom discipulado é quando aquelas pessoas que você ensina, ou as pessoas que muitas vezes é influenciado pela sua vida, elas andam, e é visto de forma exterior, como elas andam no Senhor. Como elas aprenderam a andar no Senhor. Como elas estão obedecendo de forma verdadeira. Como elas vivem continuamente andando na verdade, do Evangelho, em Cristo. Que são pessoas que aprenderam de forma verdadeira. Jesus vai dizer que pelos frutos nós conheceremos, pelos frutos os conhecereis. E é pelos frutos bons que nós damos, e pelos frutos bons que essas pessoas dão, que nós vemos se elas realmente estão sendo pessoas verdadeiras, cristãos genuínos, regenerados, né? Para nós aplicarmos e finalizarmos aqui, irmãos, eu gostaria de trazer 4 aplicações rápidas. Primeiro é que nós precisamos examinar se nós estamos andando na verdade. Não somente quem a gente discipula. Não somente quem a gente ensina. Porque a maioria das vezes quando nós ensinamos, a maioria das vezes quando nós discipulamos, quando nós doutrinamos, essas pessoas começam a ser influenciadas pela nossa vida. E quando nós que ensinamos não andamos da forma que pregamos, isso influencia e impacta quem nos enxerga, quem nos olha, quem nos vê como exemplo. Então nós precisamos entender que não basta conhecer doutrinas corretas. Aqui não basta a gente conhecer teologia. Aqui é preciso que aquilo que eu ensino eu faça. Que aquilo que eu discipule, eu pratique. Né? Aquilo que eu fale para aquela pessoa fazer, ela tem que ver na minha vida. Ela tem que ver a ação na minha vida. Então perceba, a pergunta que a nossa vida ela está sendo governada pela verdade que nós professamos? A nossa vida está sendo governada pelo evangelho que nós pregamos aos outros? Essas pessoas que foram discipuladas ou aprenderam de nós estão enxergando na nossa vida o mesmo evangelho que foi pregado? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer. O evangelho ele deve moldar não só aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, as minhas intuições, as minhas vontades, mas principalmente as minhas ações. Principalmente aquilo que eu faço. Outra aplicação rápida é que nós precisamos valorizar aquelas pessoas que contribuem para a nossa formação espiritual. Eu não sei você, mas de vez em quando eu me pego tentando lembrar qual foi a primeira pessoa que me fez ter contato com o verdadeiro evangelho. E é importante a gente lembrar. Porque em algum momento da vida, essa pessoa foi um instrumento de Deus na sua vida. Em algum momento da vida, essa pessoa foi usada por Deus para mudar tudo na sua vida. Não foi para mudar a sua vida no sentido só material, social, conjugal, não. Foi para mudar a parte da sua vida que realmente funciona, que realmente é essencial para a salvação. Que realmente faz você ser salvo ou não. Que é ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho. Eu não sei se você se lembra quem foi. Mas é importante a gente recordar. Porque essa pessoa para você um dia foi pai ou foi mãe espiritual. Alguém que te apresentou a verdade de Cristo. Alguém que falou através das palavras, através da boca, aquilo que você precisaria ouvir para estar aqui hoje. Crendo, tendo o coração transformado. Isso é importante a gente lembrar também. Todos nós fomos influenciados por irmãos, muitas vezes,
pastor, líder, mestre, discipuladores que Deus colocou no nosso caminho. Talvez não tenha sido alguém da igreja, mas alguém que tinha uma palavra que fez você acordar. Talvez não tenha sido um pastor propriamente dito, mas foi alguém utilizado que aprendeu de um pastor, que aprendeu de alguém e que no momento correto conseguiu te discipular, conseguiu abrir a sua mente, colocar uma palavra que na hora ou no momento correto seria germinada. Todos nós passamos por isso. Se nós estamos aqui, é porque houve alguém na nossa vida que exerceu essa função, irmãos. Talvez você não se lembre, mas houve alguém na nossa vida que exerceu essa função. Nós devemos agradecer a Deus por essas pessoas, por esses instrumentos de Deus. Outra aplicação rápida é que nós precisamos orar pela perseverança dessas pessoas. Perseverança dos irmãos. João se alegrou ao saber que os seus filhos permanecem andando na verdade. Permanecem firmes. Isso é perseverança. Continuam andando. Isso é perseverança. E a perseverança ela vem com oração. Ela vem com jejum. Ela vem com esforço. Nós devemos interceder para que a igreja, para que as pessoas permaneçam fiel em meio aos desafios dessa vida. Porque não é fácil, nós sabemos disso. Mas assim como nós ouvimos outrora e cremos, assim como nós falamos outrora para outras pessoas e elas creram, assim como eles precisam dessa oração, nós também precisamos. Assim como as pessoas que pregaram para nós, que trouxeram, o verdadeiro evangelho, precisam de oração, nós precisamos de oração. E as pessoas que nós ensinamos precisam de oração. Nós precisamos estar atentos a isso. A maior alegria de João aqui não era o sucesso terreno dos seus filhos, eu tenho certeza que não é o que nós queremos apenas para os nossos filhos. A nossa maior alegria para os nossos filhos biológicos ou para filho, filha espiritual, alguém que creu em Deus através das nossas vidas, não é que essas pessoas sejam bem-sucedidas aqui, mas que andem nos caminhos do Senhor, que andem na verdade de Deus. E essa deve ser também a alegria de todos nós que nos afirmamos ser cristãos. Todos nós que investimos tempo, palavras, Por que nós estamos aqui todos os domingos? Por que nós oramos todo dia? Se isso não é investimento de tempo, se não é investimento em Deus, investimento na palavra, e o investimento que eu falo que a palavra investimento não é no mau sentido, é no sentido de tempo, de responsabilidade, um investimento de coração, de vida. Se não é para fazer isso, que nós nem precisamos estar aqui. Se nós estamos aqui é porque nós investimos e sabemos que isso é real, que isso é verdadeiro. Então a nossa maior preocupação é essa, é se nós estamos andando na verdade, ou se aqueles nossos filhos, sejam biológicos ou não, sejam espirituais ou não, eles estão também andando na verdade. E em uma época que valoriza números, valoriza dinheiro, valoriza sucesso, status, o que realmente vale a pena é saber se cada um de nós está andando no caminho correto. Se cada um de nós estamos pisando os passos de Cristo. Se o Espírito Santo está nos fazendo andar em toda a verdade. É nossa responsabilidade buscar esse entendimento, saber disso. Nós possamos viver de tal maneira que aqueles que nos ensinaram o Evangelho, que têm a mesma alegria que João expressou aqui. Ou que nós tenhamos a mesma alegria que João expressou aqui, vendo a vida daquelas pessoas que aprenderam de nós, que aprenderam de Cristo, sobre Deus, sobre o reino espiritual através da nossa vida. Que essa seja a nossa alegria. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar o grupo de louvor e o irmão Frank, se puder orar pelo preletor. Noite, irmãos, graça e paz.
Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós desejamos a oportunidade. Graças a paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo período toda essa noite. Pastor Júnior. Amém. Santo Deus, eterno Pai, glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco através da vida do pastor Júnior. Nós te pedimos, ó Deus, o entendimento necessário da tua palavra, para que nós possamos colocar em prática o que temos aprendido de ti. E que, além de praticantes da palavra, sejamos também porta-voz da tua palavra. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para falar a tua verdade para as pessoas que estão precisando e para nós mesmos. Abençoa, Deus, a cada um que está aqui presente. Abençoa os que estão assistindo através das redes sociais. Abre nosso entendimento, ó Deus. Abençoa a vida do pastor Júnior. Continua, Deus, capacitando, ó Deus. Continue, ó Deus, suprindo as suas necessidades e inspirando ele cada dia mais. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, graça e paz, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a cada irmão que está conosco presencialmente, aos que estão através das redes sociais nos assistindo, os que irão assistir. Que o Senhor possa continuar nos instruindo, nos fortalecendo na fé e na humildade de sermos servos, aprendizes do teu reino. O Senhor, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me confiado mais uma oportunidade de aprender mais acerca do reino de Deus na carta de Paulo a Timóteo. É uma carta maravilhosa, é uma carta pastoral, uma carta que vai instruir-nos muito como igreja, como membros, como filhos, como reino de Deus. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, embora nos últimos 200 anos, segundo alguns críticos, colocaram em dúvida a escrita dessa carta por Paulo, por ter algumas escritas diferentes. Geralmente as cartas de Paulo ele iniciava como graça e paz, e ele acrescentou que a palavra misericórdia. Então, os últimos 200 anos críticos querem contestar toda uma história
todo um ensino em que já foi discutido. Eu trouxe isso aqui para os irmãos para que a gente possa perceber como o mundo é cruel, como o ser humano tem a mente perversa, querem contradizer a obra de Deus o tempo todo. Mas isso não importa para a gente. Nós que somos cristãos, nós cremos na veracidade do Evangelho. Nós cremos que é poder de Deus para a salvação. Nós cremos que a palavra de Deus ela vem para nos nortear, para nos ensinar a andar nos caminhos que agrada a Deus. E isso não traz nenhum mal para a vida de uma pessoa que tem uma mente sã. Muito pelo contrário. Ela vem nos instruir, vem nos corrigir. Ela vem nos repreender para que nós não venhamos a sofrer. E venhamos a agradar a este Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo nós sem merecermos, Ele nos ama. Ele cuida de cada um de nós. Mas contudo, irmãos, eu quero chamar a atenção que, embora essas doutrinas erradas, esses falsos mestres, esses falsos estudiosos, falsos críticos, embora eles não tenham efeito na nossa vida, esse tipo de comportamento deles, eu não trouxe aqui que tipo de crítica que eles trouxeram, que isso não muda nada, mas nós temos que ficar atentos para o efeito que isso causa na nossa vida. A introdução de falsos ensinamentos. Até porque esse é o problema que os apóstolos mais encontravam nos lugares que eles passavam. O efeito do evangelho falsificado. O efeito do falso ensino. Não é diferente nessa carta. Muito pelo contrário. Paulo vai pegar firme aqui na ordem, na disciplina da igreja. Porque o ser humano, de um modo geral, irmão, nós somos influenciáveis. Nós somos seres influenciáveis pela mídia, pelo contexto, pela cultura. Nós somos influenciáveis desde o nosso nascimento. Isso ninguém pode negar. Então, se nós fomos chamados por Cristo para ter um novo estilo de vida, nós devemos frequentar a igreja e fazer com que seja comum o estudo da palavra, para que isso se venha influenciar de uma maneira positiva nas nossas vidas. E isso venha também refletir na vida dos nossos filhos, nossos netos. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre o jovem Timóteo. Um filho na fé de Paulo. Gente, eu comecei a estudar essa epístola, eu fiquei encantado, sabe por quê? Timóteo foi chamado muito novo, muito jovem, cerca de 20 e poucos anos. Menino tímido, tinha enfermidades. No entanto, ele era fiel. Fiel a tudo que ele aprendeu de quem, irmão? Da sua mãe, da sua avó, Lloyd. Isso mostra para mim e para você a importância de você ser doutrinado pela palavra da verdade e levar as outras gerações. A quem vai nos suceder aqui neste mundo, nossos filhos, nossos netos. Aqui são 3 gerações de crentes fiéis. Observe que Lloyd, quando ensinou para Eunice, a filha, a mãe de Timóteo, esse evangelho não se corrompeu. Ao passo que quando Paulo conheceu esse jovem, ele ficou encantado, como ele conhecia a palavra de Deus, como ele era verdadeiramente fiel às Escrituras. Isso chama a minha e a sua atenção acerca do que nós estamos construindo na nossa casa, no nosso lar. Há um ambiente bíblico familiar, acolhedor, em que o nosso estilo de vida entusiasma, atrai nossos filhos, nossos netos a quererem nos imitar, a sermos de fato seus mentores espirituais, seus pais espirituais. Isso é algo que nós devemos colocar no nosso coração. Estamos influenciando de uma maneira positiva aqueles que nos assistem, principalmente os domésticos da casa. Esse é o ensino que Paulo vai trazer aqui. Paulo escreveu essa carta, irmãos, logo no finalzinho da sua vida. Lá para o ano 64, 67. Já estava no fim da carreira de Paulo. Isso mostra outra coisa para mim e para você. Não é porque está acabando que tem que fazer de qualquer jeito. Nós temos que ser fiel até o fim. Nós temos que ser fiel porque Ele foi fiel comigo e com você. Jesus não desistiu nos momentos de dificuldade.
Aqui, Paulo traz conselhos diretos para Timóteo. Ele era o pastor da igreja de Éfeso, embora seja muito novo. Ali havia grandes discussões. Ali, irmão, onde ficava o templo daquela deusa Diana. Ali era o antro de corrupção espiritual, de doutrinas errôneas, de falsos mestres. As pessoas ali queriam viver de uma maneira extrapolada. A palavra que encontrei foi essa, irmão, extrapolada aquém do Evangelho. Então aqui, Paulo traz, nós vamos ler hoje só o primeiro e o segundo versículos, a introdução da carta de Paulo a Timóteo. Não vou me demorar, não vou me alongar, mas a preocupação aqui de Paulo era mostrar fazer com que Timóteo aprendesse a identificar os falsos mestres, né? Como que eles agiam, quais eram as suas intenções, né? E aqui nós vamos falar sobre, eu trouxe aqui apenas 6 tópicos. Não vou abordar cada um deles, só vou comentar. Paulo ensina 6 pontos de pontos relevantes para Timóteo. Combater as falsas doutrinas, sobre a liderança e o caráter do cristão, a importância das escrituras, o encorajamento no meio das dificuldades, da adversidade, e o cuidado com o membro das igrejas, e a mente e o coração do pastor. É isso que Paulo vai abordar aqui nesta carta com Timóteo. Eu vou fazer a leitura do verso 1 e 2. Se os irmãos puderem me acompanhar, eu estou na versão King James 1611. Diz assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? É só até aqui, irmãos. Então, como de costume, Paulo faz a sua introdução, comum às suas cartas, né? E aqui ele acrescentou a palavra misericórdia no verso 2. Ele chama aqui Paulo, ele se identifica, ele se mostra como apóstolo de Jesus Cristo, não somente porque é costumeiro em suas cartas, mas porque essa carta seria lida nas igrejas. Isso para que os membros das igrejas percebessem que, de fato, Timóteo era um filho na fé de Paulo. Era alguém da confiança, de suma confiança de Paulo. E ele levava a palavra de Deus. Então, Paulo dá aqui uma credencial a Timóteo para dirigir aquela igreja. Então, por isso que ele diz, Paulo, um apóstolo de Jesus segundo o mandato de Deus. Ou seja, não é pela sua própria vontade. Foi chamado por Deus, o nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, que é a esperança de todo crente. Ele chama o Timóteo como seu filho na fé. Olha que interessante, irmãos. Timóteo foi ensinado o evangelho pela sua mãe e pela sua avó. Ele já cresceu. Ele nasceu cristão, cresceu cristão e permaneceu a sua vida toda cristão. Mas ele começou a andar a passos largos quando ele começou a andar com Paulo. Paulo passou a ensinar as revelações do evangelho, a se preparar para dirigir uma igreja. E mais adiante nós vamos ver que Timóteo era um rapaz, era um menino, um novo, 20 e poucos anos. Tinha uma pequena enfermidade. Mas imagine você na vida de Timóteo. O que você estava fazendo aos 20 anos de idade? Naquela época, naquele contexto de Éfeso, uma cidade gigante. Era uma Nova York dos dias de hoje, para você ter uma ideia. Ali era uma cidade rica, havia grandes movimentos, grandes mestres, filósofos, cheios de ensinos, contrário ao que o Timóteo estava aprendendo. Isso é um desafio para uma pessoa jovem, para nós, imagine para um jovem. Mas o que alegra o meu coração é que a obra não é nossa. Quem sustenta a obra é o próprio Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos chama, nós somos apenas um instrumento para levar o seu ensino. Aqui Paulo ensina para Timóteo
no verso 1, a discussão acerca de Paulo sobre a escrita da carta. Eu já falei que tentaram tirar a titularidade de Paulo da carta, mas se isso fosse provado, irmão, coisa que não foi, colocaria em xeque todo o evangelho. Porque uma vez que nós cremos que o evangelho é a palavra de Deus, a palavra única de Deus, isso cairia por terra. Nós estaríamos em mais lençóis. Então Paulo mostra que tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado aqui, foi inspirado por Deus. Não houve mudança de escritor aqui. Muitas das vezes, irmãos, no decorrer da nossa vida, nós mudamos a maneira de falar, a maneira de escrever. Os próprios pastores aqui. Se você for pegar a pregação de um pastor de 1 ano, 2, 3 anos atrás, a saudação era totalmente diferente. A abordagem era diferente. Eu vou pegar a primeira pregação do pastor Rafael e colocar nos dias atuais. Eu vou falar assim, essa aqui não era do pastor Rafael. Alguém se colocou no lugar dele. E isso é bom. Isso mostra que nós amadurecemos. Nós crescemos, espiritualmente falando. Nós nos submetemos cada dia mais à soberania de Deus. Entendemos que nós somos apenas servos. Cheio de erros, cheio de defeitos, mas a igreja é do Senhor. Então, irmão, não importa se Paulo sauda graça e paz ou graça e paz e misericórdia. Mas nós temos que nos importar o efeito que os causa ou causaria na vida de um cristão. Nós não devemos nos apegar a pequenas coisas. O importante é que a palavra de Deus está aqui para nos admoestar, nos corrigir, nos redarguir, nos mostrar o caminho da verdade. Mas eu fiz questão de trazer isso aqui porque é importante. Nós sabemos o contexto histórico. Mas isso não deve influenciar na minha e na sua vida. Como diz Paulo, eu sei quem me chamou. Eu sei para onde eu vou. Jesus perguntou para os fariseus lá em João 8, não foi isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem. Vocês não ouvem porque não são minhas ovelhas. Então, irmãos, tanto faz dizer que foi Paulo ou não, nós sabemos da verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus como genuína palavra de Deus. Amém? E aqui no verso 4, ele faz, no verso 3, eu não vou ler até o verso 3, mas ele suplica a Timóteo a tomar cuidado aos falsos ensinos. Ele chama de fábulas, né? É um ensino fantasioso, ou a falsas doutrinas, a questão da lei impregnada no cristianismo. Toda a Bíblia, irmão, aliás, o Novo Testamento, nós vamos falar sobre isso. Pessoas achando que Jesus não é suficiente para salvar. Achando que o homem tem que ter um cisquinho de participação, mas não tem, irmão. Não tem. A questão dos dias nós já discutimos aqui várias vezes. De alimentos, você comer ou deixar de comer, você fazer ou deixar de fazer. A única coisa que nós devemos entender que o cristão deve fazer é obedecer a palavra de Deus e a sua vontade. Sermos servos. A palavra diz servos, irmão, de escravos fiéis a Deus. Só tem um Senhor, só tem um mestre. Pastor não é Senhor, pastor não é mestre. Nós somos todos servos do mesmo Senhor. É óbvio que no decorrer da carta nós vamos ver que é uma discussão acerca da organização da igreja naquela época. As pessoas falam que também Paulo não escreveu porque está muito organizada. Paulo já vai falar de bispo, de diáconos aqui, como se fosse uma outra pessoa que tivesse escrito. Mas vocês esquecem quem São Paulo, né? Paulo era um fariseu. E se vocês se recordarem bem no farisaísmo, as coisas eram bem organizadas. Então, tentam derrubar de todas as formas a veracidade da escrita da carta de Timóteo de Paulo. Então, nós temos que aprender aqui o seguinte, irmãos. As cartas de Paulo vão nos ensinar. Nós temos que combater as falsas doutrinas, proteger a igreja da heresia, de mitos, de especulação vazia, sem sentido, né, que tentam ocupar o lugar do evangelho.
A liderança e o caráter do cristão, nós temos que ter uma integridade moral, um bom testemunho de vida, testemunho dentro de casa, na família. Isso deve vir antes dos dons, antes da habilidade pastoral. A importância da Escritura na minha e na sua vida é reforçar, segundo lá em 2 Timóteo, lá vai dizer no capítulo 3, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Todo o ensino é inspirado por Deus. Nós temos encorajado na adversidade, nós temos que ter mais força como nós estivermos passando dificuldade. Porque a própria palavra diz que o Senhor prova os seus. É na adversidade que nós crescemos, é na adversidade que nosso coração, que a nossa fé aumenta. Nós temos experiências ímpares com Deus. Todo cristão verdadeiro, irmão, cresceu muito no momento de luta, de dor, de perseguição. Veja os profetas, veja os apóstolos. Olha para a vida de Pedro, um homem simples, rude, se transformou em um exímio pregador, que mal era reconhecido pelos seus contemporâneos. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o homem esvaziar-se de si para deixar que o Espírito Santo se transborde na vida dele. E que a palavra fale através da minha e da sua vida. Outra coisa que ele me ensina aqui, o cuidado com os membros da igreja. Nós temos que ter cuidado um para com os outros, nos importarmos, observarmos se o irmão está passando alguma luta, alguma adversidade, porque lá no Tiago 5 diz que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Oremos uns pelos outros, irmãos. Há irmãos que estão passando dificuldade. Eu não digo dificuldade de alimento, não é isso. Há lutas dentro do meu coração, dentro do seu coração, que só nós sabemos. Há lutas no casamento, há luta na família, há luta na saúde. Há batalhas que é só minha e só sua, irmão. Nós devemos orar um pelo outro. Quando a Bíblia diz, quando ela garante, quando ela afirma que a oração de um justo pode muito com seu efeito, isso tem que nos fortalecer. Isso tem que nos animar, que a nossa oração é ouvida por Deus. Nós devemos sim orar pelo irmão. A oração de um justo pode muito com seus efeitos. Ou seja, ela surte efeito. Justo, porque fomos justificados. Não porque nós somos justos, corretos. É porque nós somos chamados por Cristo para ser igreja do Senhor. E esse jovem Timóteo foi chamado para isso. Para dirigir uma igreja cheia de problemas, cheia de heresia, cheia de falso ensino. E aí vai um convite para você que é jovem, que você tem seus 20 e poucos anos. Não se envergonhe do Evangelho. Quando você tiver uma oportunidade, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, para falar da palavra de Deus, não perca a oportunidade. Assim como na faculdade, quando você faz a apresentação do seu trabalho, na igreja não é diferente. Você tem que exercitar essa oportunidade. E você começa a desenvolver, tem uma desenvoltura na apresentação. Olha que Timóteo não pediu oportunidade para dirigir a igreja. Mas ele tem um chamado. Desde jovem, ele aprendeu as Escrituras. E ele era fiel na Escritura. Olha a importância de você querer andar nos caminhos da verdade. Até os dias de hoje se fala do nome desse rapaz, de 20 e poucos anos. O pastor bem disse aqui, pastor Marconel, nós que somos pais e mães, qual é o nosso melhor sonho? É um filho ser profissionalmente bem-sucedido? Ou um filho temente a Deus? O que vai acalmar o seu coração? Eu sou grato a Deus, irmão, pela minha família. Por termos filhos maravilhosos. Esposa, uma família temente a Deus. Isso mostra para mim e para você o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Que não nos dá o que pedimos, mas o que precisamos. Nós precisamos de paz com Deus. Porque aqui nesse mundo tudo passa. Tudo fica. Mas ao terminar essa jornada, irmãos, nós sabemos aonde vamos estar. Porque Jesus vive. E a palavra me garante que no fechar dos meus olhos, quando eu abrir, eu estarei com Ele.
lá nos céus. Quando o pastor estava trazendo a recordação de quem foi o nosso mentor espiritual, qual foi o nosso pai espiritual, eu tive alguém, eu me recordo muito bem, quem me ensinou o evangelho. E eu sei que ele está com Deus hoje. Porque ele cumpriu a missão. Ele foi vaso de Deus. Ele foi instrumento de Deus. Ele está com o Pai hoje. Então, irmão, quando nós viemos para a igreja, nós viemos na única missão de aprender, de congregar. A nossa presença aqui, quando nós viemos para a igreja, nós estamos dizendo para Ele que nós cremos nele, que nós o adoramos, que nós esperamos nele, que nós confiamos a nossa vida a Ele, que nós cremos na vida eterna, que nós aceitamos a sua doutrina, a sua correção. Nós aceitamos que nós não somos nada e Ele é o dirigente da minha e da sua vida. Assim como Timóteo foi submisso ao ensino da palavra, jovem, sua mãe também foi na sua geração e a sua avó também foi na geração dela. Gerações diferentes, tempos diferentes, dificuldades diferentes, mas a fé é a mesma. É o mesmo Espírito, é o mesmo propósito, é a unidade da igreja do Senhor, independente de qual geração você esteja. A palavra é a mesma. Não se deixe corromper pelas mentiras, pelos manjares deste mundo. Esse é o convite que Paulo faz, que Paulo desafia esse jovem pastor a vigiar a sua igreja. Irmão, não é fácil você aos 20 anos subir no púlpito e corrigir senhores numa igreja. Mestres, muitas vezes, filósofos. Não é fácil. Talvez a gente não consiga perceber, dada as circunstâncias da nossa época, que as coisas são muito mais modernas, são muito mais fáceis. Mas tente entrar no contexto da vida de Timóteo. Um contexto patriarcal. Um contexto onde que a lei romana imperava. Onde que o judaísmo era forte. Você pegar um jovem que foi criado nesse contexto e ir na contramão, não. A lei de Moisés já foi cumprida neste homem, chamaram Jesus Cristo que morreu no meu e no seu lugar. Ele já cumpriu toda a lei. Imagina um jovem debatendo essas doutrinas. Então Paulo trabalhou na vida dele, Paulo investiu seus anos de vida, porque viu o potencial. Porque viu uma coisa, irmão, que nós devemos olhar em nós mesmos: fidelidade. Independente das circunstâncias, independente da adversidade. Então Paulo investe a sua vida a ensinar Timóteo. E ele passou a ser um grande discípulo de Paulo. Andou bastante com Paulo, aprendeu bastante com Paulo. E se tornou dirigente daquela igreja. E grandes desafios, irmãos, nós vamos ter daqui por diante. Nós vamos aprender tudo que uma igreja precisa aprender para andar no caminho do Senhor, agradando ao nosso Deus. Nós vamos falar sobre o trato com os pais, com as mães, com os avós, com as viúvas, com os órfãos, com o pastor, com os mestres, principalmente com falsas doutrinas, com falsos ensinos. É o que mais tem afligido a igreja de Deus em todos os tempos. São as falsas doutrinas, são os falsos mestres. Tudo em prol de ganhar dinheiro. É a disputa com Deus, é o dinheiro. Em todas as épocas, irmão, sempre foi assim. Não é à toa que Jesus classifica o dinheiro como um Deus, como um mamon. Que muitas pessoas servem ao dinheiro, mesmo estando na igreja, falam em nome de Jesus, mas servem a mamon. Porque não fazem por Cristo, fazem pelo dinheiro. É triste falar isso na igreja, irmão, mas é verdade. É verdade. Está colorida a igreja que faz isso, está estampada em todos os lugares, todo mundo vê. Só não enxerga quem não quer? Não, quem não tem olhos espirituais para ver. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas estão cegas espiritualmente.
Muitas não tiveram a oportunidade de ser evangelizado por mulheres como essas, por homens chamados por Deus para evangelizar o verdadeiro evangelho. Só ensinaram desde jovem os falsos ensinos. Mas há um momento em que Deus desperta a vida de um homem, de uma mulher, e ele nasce de novo. Como diz o cantor Lázaro, né? E passa a morar com Deus. Então, o meu desafio, irmão, nessa nova fase, é tentar aprender e compartilhar com os irmãos os ensinos de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Amém? Eu não vou me adentrar mais, porque o tempo vai ficar curto, porque esses ensinos aqui são bastante profundos. Eu só queria trazer os irmãos que nós vamos estudar a carta de Paulo a Timóteo, um jovem pastor da cidade de Éfeso, fiel ao Evangelho. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, convido a equipe de louvor. Amém, irmãos, vamos louvar o Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmão. Glória a Deus. Essa carta, ou essas cartas, a 1ª e 2ª Timóteo, são cartas muito doutrinárias, né? Junto com a de Tito, né?
São cartas chamadas pastorais. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, principalmente como igreja, a aplicação do apóstolo Paulo sobre várias formas ou camadas da vida cristã. Com o pai, com a mãe, né? Inclusive como o pastor deve se portar, o bispo, o diácono, como ele deve ser. Então, a palavra do Senhor, ela tem tudo, né? Tem tudo que nós precisamos para a salvação. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos saber para a salvação, nós encontramos na palavra do Senhor. E só um adendo aqui, um comentário. É interessante que nessas cartas para Tito, essas cartas para Timóteo, são cartas que nos fazem refletir, porque são escritas a jovens, né? E no mundo de hoje a gente sabe que é difícil, principalmente para o jovem de hoje em dia, se manter firme na fé, né? Se manter firme nos caminhos do Senhor. O mundo lá fora é um mundo que, se você não tiver fundamento cristão, se você não tiver os princípios enraizados, se você não tiver a fé verdadeira, o mundo lá fora ele pode te influenciar. E são nesses momentos, nessas cartas, que a gente consegue enxergar que, independentemente da nossa idade, independentemente da nossa vida, se estamos no início, se somos crianças, se somos jovens, se somos pessoas que estão começando aí na vida adulta, se nós estivermos na palavra do Senhor, nós seremos usados, nós seremos pessoas fundamentadas, seremos pessoas que levaremos o verdadeiro evangelho. Timóteo, se eu não me engano, pela tradição da igreja, se eu não me engano, ele se tornou bispo de uma igreja no final de sua vida, né? E isso mostra que a fé dele era uma fé genuína desde o início. Isso mostra que sim, existe a possibilidade do filho nascer cristão e morrer cristão, né? Dentro de um lar cristão. Que nós, principalmente no mundo de hoje, a gente vê muito isso. Muitos filhos de cristão verdadeiro, quando chegam de uma certa idade, as pessoas acabam fugindo, né? Colocando o pezinho lá fora, saindo da fé. E são nesses momentos que a gente consegue enxergar que, se existir uma fé verdadeira, um discipulado correto, essas pessoas, elas devem permanecer, ou elas continuam até o fim da vida com Cristo, né? E para nós, principalmente, que somos pais neste mundo, nós pensamos muito nisso. Como será daqui 20, 30 anos? Como será a responsabilidade dos nossos filhos? O que será que vai influenciá-los, né? Isso traz uma paz para nós que somos pais, para nós que cremos verdadeiramente na palavra, e saber que existe sim a possibilidade de vivermos desde a infância com Cristo, né? A gente precisa entender dessa forma. Essa carta vai trazer vários ensinamentos, mas o que me deixa mais impactado é isso. É saber que um jovem começou com a sua avó desde criança, que se tornou um verdadeiro cristão, que morreu sendo um verdadeiro bispo, que morreu sendo um verdadeiro servo de Cristo. Existe sim como você passar a vida toda com Cristo. Isso é o mais importante. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos finalizar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco. Todos os domingos, a partir das 18 horas, estamos aqui. A Igreja do Caminho, comunidade cristã, é importante estarmos juntos para cultuar o Senhor, né? É um mandamento do Senhor nós estarmos congregando juntos em união. Então, os irmãos que puderem estar presentes, eu convido a cada um de vocês a estarem conosco. E quem não puder, que participe pelas redes sociais, se ouça depois, mas não deixe de ouvir semanalmente, né? Semanalmente os cultos é importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, obrigado por mais essa palavra, por mais esses ensinamentos, Pai. Que a Tua palavra permaneça no nosso coração. O nosso coração, mesmo sendo um coração muitas vezes pecador, vacilante, que o Senhor possa nos fortificar através do Teu Espírito. Não olhe, meu Pai, para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, mas olhe para o Filho que morreu no nosso lugar. Olhe para a justiça de Cristo. Olhe para o Espírito Santo que habita no nosso coração. Nós pedimos misericórdia, nós pedimos que o Senhor derrame sobre as nossas vidas as bênçãos, meu Pai espiritual. Que o Senhor possa proteger de cada mal, proteger do mal físico, do mal espiritual. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que nós entendemos a verdadeira palavra, que nós possamos entender o verdadeiro sentido de ser cristão e que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia.
Nós pedimos que o Senhor coloque no nosso coração mais amor, mais caridade, que eu possa colocar gratidão, possa colocar no nosso coração, meu Pai, misericórdia, para que nós possamos refletir a Cristo, que Cristo possa ser visto nas nossas vidas, que o Senhor possa nos proteger, fazer com que nós andemos debaixo da sua poderosa mão, que a nossa semana possa ser abençoada, cheia de bênção, cheia de amor, cheia de saúde, que o Senhor possa entrar no lar, na vida de cada família que aqui está representada, e que o Senhor possa entrar no nosso coração e ver aquilo que nós mais necessitamos, aquilo que nós mais precisamos, meu Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê aquilo que nós precisamos, não o que pedimos, porque só o Senhor sabe o que nós realmente necessitamos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que cuida de cada um de nós, mesmo não merecendo. Um Deus que nos salvou do lamaçal do pecado, um Deus que nos arrancou do pecado, da injustiça, das trevas, e nos colocou no reino do teu Filho precioso e amado Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso, meu Pai, e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade. Está encerrado o culto.